Vamos fazer outro problema bastante clássico de proporção. Digamos que eu comece com um certo número de frutas. Tenho um número de frutas. Vou voltar para isso já já. Sabemos que a proporção de maçãs, vou colocar as maçãs nessa cor vermelha, a proporção de maçãs em relação às laranjas, para as laranjas, essas cores são muito semelhantes. Digamos que a proporção seja igual a 5 para 8. Igual a 5 para 8. Ou também poderíamos escrever como 5 para 8. Essa é a proporção de maçãs em relação às laranjas. A próxima coisa que sei sobre esse problema é que quando tiramos 15 maçãs, a proporção fica 1 para 4. A proporção de maçãs em relação às laranjas fica de 1 para 4. Quantas maçãs? Vamos dessa maneira. Qual o total? Não quantas maçãs. Quantas frutas no total teremos depois de tirar 15 maçãs? Teremos quantas frutas no total? Vamos fazer um pouco de álgebra. Digamos que x seja um número. X é igual ao número inicial de frutas. Teremos quantas frutas no final? Estamos tirando 15 maçãs. Não vamos mexer com as laranjas. Sabemos que x menos 15, vamos fazer isso com uma cor diferente. X menos 15, tiramos 15 maçãs. X menos 15 é igual ao número de frutas que teremos no final. Sabemos que essas duas coisas são verdadeiras. Sabemos também que começamos com uma proporção de 5 para 8. A gente sabe que a proporção inicial de maçãs em relação às laranjas é igual a 5 para 8. Existe outra maneira de dizer isso para cada grupo, assumindo que podemos dividir o nosso grupo de frutas em 2, ou que podemos dividir em um conjunto de grupos e cada grupo tenha o mesmo número de maçãs e laranjas. Isso significa que para cada grupo de 13 frutas, haverá 5 maçãs e 8 laranjas. Isso é o que essa afirmação nos diz. Para cada grupo de 13 frutas, há 5 maçãs e 8 laranjas. Temos quantos grupos de 13 frutas? Nós temos um total de x frutas. Então, se fizermos x dividido por 13, se pegarmos x dividido por 13, isso será igual a... Isso aqui é um 13, esse é o 13. De 13 frutas por grupo, eu teria um total de x frutas. Portanto, esse é o número total de grupos. Em cada grupo, a gente tem 5 maçãs. Temos quantas maçãs inicialmente? Há um certo número de grupos. Em cada grupo, temos 5 maçãs. Então, temos inicialmente 5 vezes essa quantidade de maçãs. 5x sobre 13 maçãs. 5x sobre 13 maçãs. Em cada um desses grupos, também temos 8 laranjas. Então, quantas laranjas nós temos? A gente tem 8 vezes essa quantidade, porque em cada um desses grupos temos 8 laranjas. 8 vezes esse valor dá 8x sobre 13 laranjas. Muito bem, começamos com isso. Depois, dissemos que a proporção de maçãs em relação às laranjas, a proporção de maçãs em relação às laranjas fica de 1 para 4. Torna-se 1 para 4. Outra forma de dizer isso é, para cada 5, se adicionarmos esses dois números juntos, para cada 5 frutas, há uma maçã e 4 laranjas. Muito bem.
Quantos grupos de 5 frutas nós temos? Esse é o número total de frutas que ficamos depois de tirar 15 delas. Quantos grupos de 5 nós temos? Vamos pegar o número total de frutas, x menos 15, dividimos pelo número de frutas que temos por grupo. E teremos a quantidade de grupos. É igual à quantidade de grupos de 5 frutas. De 5 frutas. Em cada um desses grupos, a gente tem uma maçã e 4 laranjas. Então, quantas maçãs e laranjas teremos depois de tirar 15 maçãs? Depois de tirar 15 frutas. Vamos pensar um pouco sobre isso. Teremos quantas maçãs? Temos uma maçã para cada um desses grupos. Portanto, essa é a quantidade. O número de grupos é o número de maçãs que nós temos. Então, teremos x menos 15 sobre 5 maçãs. E teremos quantas laranjas? Em cada grupo, nós teremos 4 laranjas. Então, teremos 4 vezes esse número de laranjas. Assim, podemos escrever que teremos 4 sobre 5x menos 15 laranjas, certo? Esse valor é 5 vezes o número de grupos de 5 frutas, o que não muda. Estamos mexendo com o número de maçãs, mas não alteramos o número de laranjas. Portanto, esse número, que é o número de laranjas que começamos, tem que ser igual a esse número, o número de laranjas que teremos no final. Há muitas formas de resolver esse problema. Essa é a forma que eu raciocinei e ela é uma maneira simples. Vamos ver se conseguimos resolver o x. Isso deve ser igual a isso não teve alteração. Poderíamos dizer que 8x sobre 13 igual a 4 sobre 5 vezes x menos 15. Talvez essa seja a melhor forma de fazer isso, multiplicando os dois lados dessa equação por 5 sobre 4. Então, vezes 5 sobre 4. Esses números se cancelam, esse se torna um só. O que isso se torna? Nós temos um 4, dividido por 4 dá 2 aqui. Ficamos com 10x sobre 13. 10x sobre 13, nosso lado esquerdo é igual a x menos 15. Vamos subtrair o x dos dois lados e temos 10x sobre 13 menos x igual a menos 15. Vamos descer um pouquinho. E o que temos aqui? Isso é igual a 10x sobre 13 menos 13x sobre 13. Ótimo, aqui fica somente x é igual a menos 15. Então, ficamos com 10 menos 13, que é igual a... Aqui temos menos 3x sobre 13 igual a menos 15. Agora, podemos simplesmente multiplicar os dois lados dessa equação por menos 13 sobre 3. Vamos multiplicar esse lado por menos 13 sobre 3. Escolhi esse número para anular esses dois números e anular também esses dois e os sinais negativos. Então, ficamos apenas com o x desse lado e o que temos do lado direito. Os negativos se anulam. Podemos dividir o 15 e o 3 por 3. Então, ficamos com 5 e ficamos com 1. Ficamos apenas com 5 vezes 13 vezes mais 3. E eu escrevi assim só para deixar claro que os negativos se anulam. 5 vezes 13 dá quanto? 5 vezes 12 é 60, então x é igual a 65. Mas essa não é nossa resposta. Lembre-se do que é o x. X é o número inicial de frutas. Acabamos de descobrir que esse número é igual a 65. Mas o que o exercício quer saber é com quantas frutas ficamos no total depois de tirar 15 maçãs. Portanto, o exercício quer saber a quantidade depois de tirar as 15 maçãs. Se começamos com 65 e tiramos 15, todas as maçãs, ficaremos com 65 menos 15, que é igual a 50 maçãs. 50 frutas. 50 frutas. Isso é o que o exercício está perguntando. 50 frutas. Se quiser, pode tentar descobrir com quantas maçãs começamos, com quantas terminamos, o número de laranjas ou qualquer outra coisa, mas isso é o que o exercício nos pedia. Com quantas frutas e não com quantas maçãs ficamos no total depois de tirar 15 maçãs.